Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma daquelas nossas conversas de mergulho. E hoje, o material que a gente recebeu, nossa, nos joga no meio de um verdadeiro drama molecular. Totalmente. A gente está falando de uma condição genética chamada hipercolesterolemia familiar. E o enredo é fascinante. Não importa o quão saudável seja a dieta de uma pessoa, o estilo de vida, o colesterol dela pode estar perigosamente alto, desde o nascimento. Uhum. A nossa missão hoje é desvendar esse mistério genético e entender como uma nova classe de medicamentos, que funciona de um jeito incrivelmente inteligente, está reescrevendo o final dessa história para milhares de pacientes. É um tema fantástico, porque ele ilustra perfeitamente a jornada da medicina moderna. O material que a gente tem em mãos nos permite sair de um problema genético, sabe? Quase um erro de digitação no nosso código, e chegar numa solução farmacêutica que parece desenhada com precisão de laser. Exato. E para entender por que os tratamentos clássicos, como as estatinas, às vezes chegam no limite, a gente precisa primeiro entender a origem do problema, lá na base. No DNA. Boa. Então vamos começar por aí. O nome já dá uma pista, né? Hipercolesterolemia familiar. Sim. O material deixa bem claro que esse familiar não tem nada a ver com hábitos de família, tipo o almoço de domingo. Exatamente. Familiar aqui é o termo médico, digamos, elegante para genético, hereditário. Ah, entendi. A fonte é direta. É uma condição que a pessoa herda. Não é culpa de ninguém. O problema central é que o corpo dessas pessoas tem uma dificuldade imensa de limpar o LDL, a lipoproteína de baixa densidade da corrente sanguínea. Aquele que todo mundo conhece como colesterol ruim. Esse mesmo. Certo. E essa dificuldade de limpeza é o ponto-chave. O material até usa uma analogia que eu achei ótima. Fala sobre os receptores de LDL, que funcionam como se fossem pequenas docas na superfície das nossas células, principalmente no fígado. Essa analogia é perfeita. A função delas seria atracar o LDL que está passando pelo sangue e puxar para dentro da célula, para ser processado. Na hipercolesterolemia familiar, o que acontece com essas docas? Então, nessa condição, por causa de uma mutação genética, ou a pessoa tem muito menos docas do que o normal, Certo. ou as docas que ela tem são defeituosas. Elas não conseguem agarrar o LDL direito. Ah, E o resultado é um engarrafamento gigantesco de LDL no sangue. O colesterol fica circulando, se acumulando nas artérias e o risco de problemas cardíacos, como infartos, aumenta drasticamente e muitas vezes bem cedo na vida. entendi. Então o corpo tem as ferramentas, as docas, mas elas estão quebradas ou em número insuficiente desde o nascimento? A lógica me diz que o ideal seria o corpo tentar de alguma forma proteger ao máximo as poucas docas funcionais que restam? Seria o ideal, sim. Mas é aí que o material apresenta uma reviravolta na história, com um personagem inesperado, uma molécula chamada PCSK9. Que papel ela desempenha nesse drama todo? Essa é a parte que transforma a história num thriller biológico. O PCSK9, cujo nome completo é proproteína convertase subtilizina catexina tipo 9, Ufa, ainda bem que temos a sigla. com certeza. Pensa no PCSK9 como um fiscal do porto. Um fiscal. Isso. Numa pessoa saudável, a função desse fiscal é garantir que não haja docas demais. Ele se liga a uma doca, que é o receptor de LDL, e em vez de deixar a doca voltar para a superfície depois de descarregar o LDL, ele a marca para ser destruída dentro da célula. É um mecanismo de controle. Espera um pouco. Isso parece muito contraintuitivo. Parece, né? O corpo tem um sistema de defesa para se livrar do colesterol, as docas, mas ao mesmo tempo ele tem um fiscal cuja função é destruir esse mesmo sistema de defesa. Por quê? Qual a vantagem de ter um autossabotador desses? Essa é a pergunta de $1 milhão e mostra como a biologia é complexa. Não é um sistema de sabotagem, é de regulação fina. Num corpo saudável, esse equilíbrio é importante. Entendi. O problema é que no paciente com hipercolesterolemia familiar, que já tem pouquíssimas docas funcionando, a atividade normal desse fiscal, do PCSK9, se torna catastrófica. Ele continua destruindo as poucas e preciosas docas que ainda funcionam.
piorando ainda mais o engarrafamento de LDL no sangue. Que loucura! Então o corpo está, sem querer, piorando o próprio problema. O fiscal continua fazendo o trabalho dele sem saber que o porto já está operando com capacidade mínima. Exato. É frustrante. Muito. Se o PCSK9 é o vilão involuntário da história, a solução parece óbvia. A gente precisa parar esse fiscal. É exatamente essa a sacada. Se não podemos consertar a mutação genética que causa a falta de docas, Certo? talvez a gente possa neutralizar o fiscal que destrói as que restam. E é aqui que entra a genialidade da nova classe de medicamentos que o material descreve, os inibidores de PCSK9. E eles são de uma categoria bem específica, né? O material diz que são anticorpos monoclonais e cita 2 nomes, alerucumab e evolocumab. Isso mesmo. O que significa na prática ser um anticorpo monoclonal? Na prática, significa que a gente criou em laboratório um anticorpo de aluguel ultra especializado. Pensa nele como uma algema projetada para um único tipo de pessoa. Uma algema? Gostei. Esses anticorpos, o aliricumab e o evolocumab, são desenhados com um único propósito: circular pelo corpo, encontrar a enzima PCSK9 e se ligar a ela, neutralizando-a completamente. Eles algemam o fiscal. Impedindo que ele destrua as docas. Exatamente. O material dá uma dica prática para identificar esses medicamentos, falando do sufixo MAB no final dos nomes. Sim, é uma ótima dica para quem estuda o assunto. MAB é a abreviação para monoclonal antibody, ou anticorpo monoclonal. Quando se vê um medicamento terminando em MAB, já sabe que está lidando com uma dessas terapias biológicas de alta precisão. O material também nos dá um contexto clínico importante. Diz que esses medicamentos são usados em pacientes refratários que geralmente já estão usando estatinas. Sim. Então essa não é a primeira opção de tratamento, certo? É um reforço. Exato. Refratário é a palavra que usamos quando o tratamento de primeira linha não está dando conta do recado. As estatinas são excelentes, elas funcionam em parte aumentando o número de receptores de LDL, as nossas docas. Certo. Mas para um paciente com a forma grave de hipercolesterolemia familiar, a falha genética é tão profunda que mesmo a dose máxima de estatina não consegue baixar o colesterol para um nível seguro. É como tentar apagar um incêndio florestal com um copo d'água. Entendi. Para esses pacientes, os inibidores de PCSK9 não são apenas um reforço, são a esperança de finalmente controlar a doença. Certo. Então o cenário é: algemamos o fiscal, o PCSK9, as poucas docas que o paciente tem são salvas da destruição e podem voltar para a superfície da célula para trabalhar mais. A pergunta é, na prática, qual o tamanho do impacto? O quão eficiente é essa estratégia? Porque o número que o material apresenta aqui é de cair o queixo. É um número que, quando foi apresentado pela primeira vez em congressos de cardiologia, mudou a forma como a gente encara o tratamento. E qual é? O uso desses medicamentos, ao proteger os receptores de LDL, pode reduzir os níveis de colesterol LDL em até 70%. 70%. Peraí, vamos parar um pouco nesse número. É difícil até de visualizar. É impressionante. Para um paciente que talvez conviva a vida inteira com um LDL de 300, 400, o que isso significa na vida real? A gente está falando de tirar alguém de uma zona de perigo iminente para um nível quase normal. É exatamente isso. Você capturou a dimensão da revolução. Estamos falando de uma pessoa que, apesar de todos os esforços, vivia sob a sombra constante de um infarto precoce. Nossa. E, de repente, vê seu principal fator de risco ser drasticamente reduzido. Voltando à nossa analogia, imagine um porto com 90% das docas fechadas. De repente, com uma única intervenção, você coloca todas as existentes para trabalhar em turno triplo. Limpa a Bahia. Limpa a Bahia. É uma mudança de prognóstico, de qualidade de vida, de futuro. É impressionante. Entender essa biologia molecular, a interação entre genes, enzimas, anticorpos, é de uma complexidade fascinante. E para quem está na área da saúde, se manter atualizado com esse nível de detalhe não é um luxo, é essencial.
É a base de tudo. E se você, estudante, quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E voltando aqui para nossa exploração, essa precisão toda que a gente está discutindo é o exemplo perfeito do futuro da medicina. Não estamos mais só tratando o sintoma, que é o colesterol alto. Não. Estamos indo na causa do problema, no mecanismo molecular e consertando a peça defeituosa. Sem dúvida, é a definição de medicina de precisão. Nós identificamos o mecanismo exato da doença e projetamos uma ferramenta para intervir nesse mecanismo específico, com efeito poderoso. Ok, vamos amarrar as pontas porque foi uma jornada e tanto. Primeiro, descobrimos que a hipercolesterolemia familiar é uma condição genética. O problema não é o que a pessoa come, Não. mas sim que ela nasce com docas de limpeza de colesterol defeituosas ou em pouca quantidade. Perfeito. O problema está na remoção do LDL. Segundo, existe um fiscal no nosso corpo, a enzima PCSK9, que, em condições normais, regula essas docas. Mas nessa doença, acaba destruindo as poucas que funcionam, um sabotador involuntário. Exatamente. A função normal dele se torna um grande problema nesse contexto específico. E terceiro, a solução genial. Uma nova classe de medicamentos, os inibidores de PCSK9. São anticorpos monoclonais, as algemas moleculares que neutralizam o fiscal e salvam as docas. O resultado? Uma redução brutal de até 70% no colesterol LDL, diminuindo drasticamente o risco de doenças cardíacas. Essa é a essência da nossa análise. Mas o material que a gente tem guarda uma última pérola, uma informação que nos faz olhar para tudo isso de uma perspectiva ainda mais ampla. Opa, estou curioso. Qual é? O material menciona, quase de passagem, que existem pessoas no mundo com uma mutação genética rara, que é o exato oposto da hipercolesterolemia familiar. Como assim, o oposto? Elas têm uma mutação de perda de função no gene PCSK9. Ou seja, elas nascem com um fiscal naturalmente preguiçoso que não funciona direito. Não acredito. Então a natureza, por conta própria, já tinha nos dado a resposta o tempo todo. Basicamente. Existem pessoas que ganharam na loteria genética, nasceram com um inibidor de PCSK9 natural, embutido no DNA. Exatamente. E essas pessoas, como se pode imaginar, têm níveis de colesterol LDL naturalmente muito baixos durante toda a vida. E um risco de doença cardíaca Incrivelmente reduzido. A descoberta dos inibidores de PCSK9 não veio do nada. Veio da observação desses experimentos da natureza. Uau! E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a natureza já nos mostrou esse caminho, essa proteção cardiovascular através de uma única variação genética, que outras vias biológicas, talvez ainda desconhecidas, poderiam ser alvos para futuros tratamentos? Certo. Isso nos faz pensar não apenas em como tratar as doenças, mas em como a nossa própria biologia já carrega os segredos para uma vida mais saudável. A pergunta que fica é: quantos outros segredos, como o do PCSK9, ainda estão escondidos no nosso genoma, apenas esperando para serem descobertos?